Incentivo à leitura com a convidada especial Alessandra Roscoe, mediadora Elisa Veiga. A Alessandra Roscoe é jornalista, escritora e coordena o Uniduniler Todas as Letras, projeto de mediação de leitura que desde 2013 percorre todo o Brasil, levando livros, leituras e afetos onde nem sempre eles chegam. Publicou mais de 40 livros para a infância. Já teve livro adaptado para o cinema, em acervo de bibliotecas internacionais, traduzidos em outros países e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2013. Não esconde que antes de ser escritora e mediadora de leituras, é leitora das mais apaixonadas. Vamos começar então o nosso bate-papo com a Alessandra. Olá, Alessandra, é um prazer estar com você aqui na FLI. Para começar, eu queria que você contasse como você entrou nesse mundo literário, como foi essa sua trajetória até aqui. Uma alegria muito grande, olá a todos, uma alegria enorme fazer parte da Festa Literária de Resende. E, bom, o meu começo foi um pouco no susto, na literatura. Eu sempre fui muito leitora, sempre antes de qualquer coisa. Gostei muito de ler, não tinha muitos livros em casa, mas eu era sócia de uma biblioteca pública que a gente podia levar livros para casa. Então, eu fazia a festa, eu ia toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, sempre trocava livros, sempre adorei ler. E eu decidi muito cedo, acho que com 7 ou 8 anos de idade, que eu queria ser jornalista, porque eu sabia que a escrita estava, de alguma forma, presente no cotidiano do jornalismo. Acabei indo mais para a televisão, assim, grande parte da minha carreira no jornalismo foi na TV, mas não deixava de ser uma escrita cotidiana, uma escrita diária, né? Uma escrita muito atrelada à imagem, mas uma escrita. E a primeira história, na verdade, a primeira que virou um livro, nasceu a partir de um pedido da minha filha mais velha, que hoje está com 23 anos. A Bia tinha pouco mais de 3 anos de idade, e ela me pediu uma história que fosse só nossa. Eu fazia um ao vivo, 1h da manhã, no Jornal da Noite. Eu cheguei essa noite, a Bia estava acordada me esperando, e me falou: mãe, eu estou te esperando para você contar uma história. E eu comecei a contar a história da Cinderela. E ela falou: não, história velha eu não, quero uma história que seja só nossa. E aí a gente junta ali na beira da cama mesmo, foi construindo, costurando o enredo da Menina que Pescava Estrelas, que depois virou meu primeiro livro, que a Bia ilustrou, e que virou um curta de animação para o cinema. Então foi no susto, assim, muito tempo depois eu passei a contar e recontar essa história praticamente todas as noites, durante quase 2 anos, até que um dia a Bia falou: olha, mãe, cansei de você mudar a nossa história. Toda vez que você conta, você muda alguma coisa. Então tá na hora de você escrever. E aí ela não sabia ainda, não estava alfabetizada ainda, ela estava com 5 anos. Ela falou: agora eu vou sentar aqui, você vai lendo o que você vai escrever para eu ver se está certa a nossa história. E eu coloquei a história no papel, até que ela falou assim: agora o que falta para virar livro? Aí eu dei risada, né? Eu falei: nossa, que ingênua, né? Achar que assim, porque a gente fez uma história, vai virar livro. E um tempo depois ela me pediu, eu falei: olha, para virar livro tem que ter um outro processo primeiro, que é a ilustração, que é alguém que vai desenhar a história. Aí ela falou assim: então você me compra uma lista de material que eu vou desenhar a nossa história. E nessa época, quando a gente decidiu que ela ia começar a desenhar a história, eu estava grávida já do Felipe. Aliás, não, o Felipe estava com poucos meses, que é meu segundo filho. E era um momento meu e dela, essa hora que ela sentava para ilustrar a história. E ela dividiu, assim, pediu para que eu dividisse a história em vários pedacinhos, e ela foi ilustrando cada pedacinho da história, até que uma matéria no jornal local aqui, no principal jornal aqui de Brasília, estava querendo formas, era uma matéria de Dia das Mães, e eles queriam uma forma de mães que não tinham tanto tempo com os filhos, fazerem esse tempo render de alguma forma e criar memórias. E aí me entrevistaram, e eu mostrei o livro que a Bia já tinha feito, uma pasta daquelas de plástico, e uma editora viu e falou: a gente quer publicar esse livro. Então foi no susto, né? Legal. E a partir daí, eu não parei mais de escrever. No início, essa inspiração que veio da sua filha, né? E hoje, quais são as suas inspirações para suas histórias? Eu acho que muito desse observar
a vida diária, né? Muito das minhas memórias, das minhas histórias. Eu acho que a gente só tem condição de escrever aquilo que a gente vive de alguma forma, né? É claro que a gente inventa, tem muita ficção aí, mas principalmente a literatura para a infância. Eu acho que a literatura para a infância ela precisa ser muito verdadeira com aquilo que ela pretende, né? E o que ela pretende partilhar. E a gente só consegue ser verdadeiro com aquilo que a gente vê. Então eu me inspiro muito nas falas das crianças, no cotidiano das crianças, no que eu e a minha criança gostaríamos, né, de viver, de partilhar, e nesse olhar a vida com poesia. Então eu tenho eu sempre falo que eu costumo ter um olhar de invisível, sabe? Coisas que a maioria das pessoas não se deparam, não param para olhar com o olho parado. Eu paro, eu me encanto e aquilo às vezes me inspira. E isso aconteceu numa chuva aqui em Brasília, eu moro em Brasília, a gente passa muito tempo sem chuva, uma secura danada, e quando deu a primeira chuva, estava uma loucura, assim, eu estava no trânsito, indo buscar a menina, aquele corre-corre, gente buzinando, e eu fiquei paralisada porque eu vi numa poça de óleo um arco-íris que se formou na água, né? E aquilo me encantou, e aí já tinha gente buzinando atrás. Então eu digo que é esse olhar parado, né? De encantar. Eu acho que a gente precisa se encantar com as pequenas coisas, e essas pequenas coisas me inspiram muito e todo dia. Você trabalha muito, né, com o incentivo à leitura. Queria que você falasse um pouco sobre os benefícios da leitura, né, desde bebê, como que a família também pode construir uma relação com a literatura e com as crianças? Eu acho que, até assim, foi como leitora também que eu me descobri mediadora de leitura. Eu sou apaixonada pela escrita do Bartolomeu Campos de Queiroz, a literatura me trouxe esse presente, a gente virou amigo, né, depois que eu tinha tido a paixão de ler os livros, de aprender tanto com ele, e o Bartolomeu tem um conceito de beleza dividida que me encantou muito, né? Ele diz que o que é bonito a gente não dá conta sozinho, a gente precisa dividir, a gente precisa partilhar. E assim nasceu essa minha vontade de ser mediadora de leitura, de partilhar esse amor e tudo que a literatura e a leitura literária trouxeram para a minha vida, né? E eu comecei também no susto, num grupo em que, quando eu estava grávida da Bia, então assim, antes de escrever o primeiro livro, eu me tornei mediadora de leitura, né? Eu, na verdade, fazia parte de um grupo que estava tentando um parto natural, e uma das mães falou assim, meu marido já está na terceira gravidez, e meu marido não entende que ele precisa participar desse momento da gestação, ele só se entende pai quando ele pega a criança no colo. O que a gente podia fazer para ele participar mais da minha gravidez? Eu falei, vamos criar um clube de leitura para barriga. Né? E a gente se encontrava uma vez por semana nesse grupo, e eu propus que na última quinta-feira do mês a gente se reunisse para poder ler para a barriga, fazer um momento. Esse pai, na primeira vez que foi, queria me matar, ele me fuzilava com o olhar. Né? O que é que essa louca tá aqui? Isso em 1998, né? Em que não se falava tanto em leitura, né? Desde o ventre. E no segundo ou no terceiro encontro, ele já estava recitando e encenando para a barriga. E aqueles bebês nasceram, e nasceu também a vontade de continuar com essa partilha da leitura. Eu acho que a leitura traz muitos benefícios, e principalmente afetivos. Né? A leitura literária, ela costura memórias e ela cria afetos. Então, hoje, o Uniduniler Todas as Letras, que é o projeto que eu toco, que realiza o Festival Itinerante de Leitura, ele traz os autores, os ilustradores, bailarinos, músicos, porque eu também acredito que tudo é leitura. Né? A gente lê gestos, a gente lê silêncios, e o festival acredita nessa leitura múltipla, e a gente realiza esse trabalho com bebês em hospitais, com idosos pacientes de Alzheimer, nas penitenciárias, nos centros de atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência. Então, é realmente uma partilha, um livro aberto de uma voz que se dispõe
a ler em voz alta, né? É diferente, não é uma contação de história, está o livro ali presente. A gente tenta levar os livros, e os autores também. Eu digo que o Uniduniler Todas as Letras não é um projeto só de formação de leitores. Ele é um projeto de formação de autores, porque muitos autores não têm noção do poder que eles têm com a escrita e com a leitura partilhada dos livros que eles escrevem. Ah, legal. Agora sim, a gente vive aí num mundo tomado pela tecnologia, smartphones, tablets. Quais são as estratégias eficazes para fazer com que as pessoas leiam, né? As crianças, os adultos? Olha, eu acho que para ler, a gente precisa ler. Né? Então, assim, muitos pais, muitos professores me perguntam: o que eu faço? Meu filho não gosta de ler. Meu aluno não quer ler. E a primeira pergunta que eu faço: você lê? Não, eu não gosto de ler. Então, assim, quem não gosta de ler não vai conseguir fazer alguém gostar de ler. Eu digo que mais importante do que partilhar uma leitura é partilhar o amor e a emoção em se ler um livro em conjunto, com alguém perto, com alguém longe, né? E a tecnologia, na verdade, trouxe, a gente viu isso agora durante a pandemia, né? Quantas leituras foram feitas a partir da que a gente está aqui hoje falando de leitura, falando de livro, de uma forma virtual. Então, eu acho que a gente precisa trazer os benefícios da tecnologia para o nosso lado, e ter a consciência também de que são duas coisas que se complementam, mas que são distintas. E que, assim, a gente não quer que as crianças deixem totalmente o mundo digital, né? Mas, eu acho que essa partilha da leitura em casa, a gente falar de livro, a gente falar do que a gente está lendo, a gente criar estratégias ou momentos de leitura em conjunto. E eu estou falando tudo isso aqui, eu trabalho com mediação de leitura, hoje eu mostro nos eventos que eu vou, nas palestras que eu vou, vídeos da minha caçula pequena, fazendo mediação de leitura para os bonecos, para os bichos do berço. E hoje ela fala assim: eu não gosto de ler não, se deixar fica horas, o dia inteiro no computador jogando. Né? Então eu falei: será que é aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre? Né? Talvez seja, mas eu sei que tem ali uma semente leitora, e que foi plantada na barriga, e que um momento, assim, isso ela viveu muito. A Luísa, minha filha caçula, tem 3 filhos, e a caçula é a que menos leu, né? Apesar de ser a que mais leu, desde que estava na barriga, os 2 irmãos disputavam para ver quem que ia ler a história da noite. Mas hoje ela fala assim: eu não gosto, ela tem preguiça de ler. Mas quando pega um livro, ela anda com o livro no meio da rua. Ela não quer largar o livro. Né? Então tem alguma coisa ali. E ela viveu, ela mudou de escola no início de 2020, frequentou 2 semanas e veio a pandemia. E ela teve um problema sério, a Luísa teve um problema no coração, ela operou o coração durante a pandemia, e então viveu uma série de... Não pôde voltar para a aula quando todo mundo voltou. Então, assim, o único jeito de estar com os amigos era no jogo. Então, assim, eu não tinha nem o direito de falar: olha, você não vai jogar, você precisa ler, né? Porque era a maneira dela conviver socialmente. Mas eu sei, lá no fundinho, minha intuição de mãe e de apaixonada por livros diz que uma hora vai voltar, sabe? Esse amor, e isso a gente cria em casa, na escola, com essa partilha mesmo do nosso amor, da emoção de abrir um livro. Além dos pais, né, a escola, os educadores também têm um papel importante, né, nesse processo de incentivo à leitura. Aí eu queria que você falasse um pouco para os educadores, né, algumas dicas, fala alguma coisinha para eles. Eu acho que primeiro essa coisa, não tente partilhar uma leitura que não te encante. Né? Então, viaje junto com os seus alunos por todas as possibilidades de um livro aberto. Eu tenho uma máxima que eu repito, não canso de repetir, uma frase que para mim faz muito sentido, e que quando eu disse também reverberou em mim de um jeito que virou meu lema. Eu digo que um livro aberto é a antítese da impossibilidade. Com um livro aberto a gente pode tudo. A gente pode ir para todos os lugares. A gente pode conhecer realidades muito distintas da nossa. A gente pode viver coisas diferentes
do que a gente vive no mundo real, né? E viver mesmo, com todas as emoções que uma história nos traz. Então, o educador, primeiro, precisa vasculhar esses livros, sabe? E assim, eu tenho... Agora não, porque agora que eu estou voltando para a vida presencial, mas eu adorava sentar no café de uma livraria e passar a tarde inteira vasculhando os livros, as estantes, descobrindo, e muitas vezes, assim, hoje no meu trabalho, no Uniduniler Todas as Letras, eu trabalho basicamente com literatura para a infância, mesmo nos grupos de jovens, adultos e idosos. E essa é uma opção mesmo, né, de trazer os livros, e de dizer que os livros, muito agora, acaba de sair no mercado um livro muito bacana de um parceiro meu, que é o Alexandre Rampazzo, e o Odilon Moraes, que também é uma referência no livro ilustrado. Os dois lançaram um livro chamado Deslembrar. E é um livro que me impactou profundamente, é um livro preto e branco, um livro ilustrado, e um livro que conversa com todas as idades. Ele está ali naquele nicho da literatura para a infância, mas ele é também literatura para adultos. Uhum. Né? E eu me encanto muito com essa possibilidade da gente trabalhar as possibilidades do livro ilustrado para qualquer idade. Você falou que trabalha, né, com esse projeto com idosos, né, com a memória. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, como é que surgiu isso? Então, ele surgiu no susto, naquele grupo de grávidas, com o primeiro braço do projeto, que era o aletramento fraterno. Eu brinco com o aleitamento materno. Eu fui mãe de 3, sou mãe de 3, eu amamentei durante 6 anos da minha vida, e eu sempre falo isso sorrindo. Tinha dias que, por mais que eu amasse amamentar, só o que eu queria era poder desparrachar o peito e dar para alguém fazer aquilo para mim, porque eu só queria dormir, descansar e não podia. E o aletramento fraterno, ele veio mesmo nessa analogia com o alimento do imaginário, e que é possibilitado para todo mundo que está ali, né? Então, assim, um irmão, um avô, uma avó, um pai, todo mundo que quiser emprestar a voz pode fazer a leitura para a barriga. Aí, os bebês daquele grupo nasceram e eu falei, bom, que a proposta era aproximar o pai da gravidez. A gravidez acabou. Não, mas agora que acabou, a gente quer a leitura com os bebês. Aí nasceu o Experimente a Palavra, que foi a sementinha do Uniduniler, o Clube de Bebês Leitores, que funcionou durante 3 anos, com encontros semanais e uma mala de livros que a gente abria no chão da creche. Uma vez por semana, as crianças levavam o livro para casa só para ler. Né? Então, isso é uma dica bacana também, porque a escola tirou muito lugar do prazer de ler. Quando a escola cria, a partir da leitura, uma série de obrigações. A criança lê para fazer uma ficha literária, ela lê para responder uma prova, e aquilo deixa de ser lazer, porque passa a ser obrigação. Né? E no festival, eu tentei sempre trazer esse lugar do deleite, né? Da leitura pelo prazer de descobrir novas histórias. Então, assim, um exemplo no festival que a gente faz são as pipas ilustradas. Essa daqui é uma pipa cenográfica com um poema do Léo Cunha, mas elas são feitas em pipas mesmo, que voam, coloridos desse tanto, né? E as crianças liam as pipas, empinavam os versos e associavam de alguma forma a leitura à brincadeira. Então esse era o propósito principal. E aí todo mundo fala assim, mas adulto não gosta de brincar. Adulto adora brincar. Adulto adora brincar. E a gente faz a brincadeira, tudo que eu faço com o grupo de bebês, com as crianças maiores, com as leituras sensoriais, o Caixinha de Guardar o Tempo, que também nasceu num grupo de pacientes de Alzheimer. Eu fui convidada para contar a história e eu achei que eu ia contar a história para criança. Então cheguei com violão, arco-íris, tapete. E quando eu entrei na sala, era um grupo de idosos. Eu não entendi nada, ninguém me avisou. E aí eu estava com um texto do Caixinha de Guardar o Tempo, que é esse meu livro, parceria com o Alexandre Rampazzo, que foi finalista do Prêmio Jabuti, um livro que eu gosto muito, que conta a história de uma menina que tem todo o tempo do mundo e descobre que o tempo está passando para ela. É uma parceria com o Alexandre Rampazzo, que fez lindas ilustrações, e a editora Gaivota.
E eu estava com esse texto escrito à mão, num papel, ele não era livro ainda. E cheguei nesse grupo, como eu não tinha o livro, eu levei dentro de uma caixinha. E na hora que eu vi que eram adultos, eu resolvi passar a caixinha, eu li esse papel com o texto do caixinha, que era um livro que falava de memória, e contei a história do Jardim Encantado, que foi meu segundo livro, também ilustrado pela Bia, num tapete, como se eu contasse para as crianças, falando que a primeira coisa que eu guardaria na minha caixinha de guardar o tempo era o jardim da casa dos meus avós em Minas. E resolvi passar a caixinha e perguntar para cada um o que eles guardariam se pudessem eternizar alguma coisa. E aí foi passando, a primeira senhora falou assim, eu guardaria a vela para o meu enterro, porque eu estou mais para lá do que para cá. E eu sem entender, porque era um grupo que não estava hospitalizado. Eles estavam num espaço que eles iam e voltavam, mas que eles toda semana iam para o hospital. E aí depois é que eu fui descobrir que era um grupo em tratamento com arte-terapia para Alzheimer. Eles faziam os exames, os tratamentos lá, e uma vez por semana eles faziam uma experimentação com pintura, canto, e eu fui para fazer as leituras. E aí um senhor abriu a caixinha e falou assim, eu guardaria o cheiro do café da minha avó em dia de chuva na fazenda. Porque a fazenda tinha telhado de zinco, quando chovia, o barulho era ensurdecedor, e a vovó fazia bolinho de chuva, servia café para os netos e contava histórias. E ela se via numa xicrinha de ágata colorida. A minha é azul e eu trago até hoje. Fechou a caixinha e passou. A senhora ao lado dele abriu a caixinha sem falar uma palavra e só chorou dentro da caixinha. E eu lá na frente, sem entender absolutamente nada. Até que no final, todo mundo foi falando, o médico que coordenava esse projeto pegou no meu braço e falou assim, nossa, você vai ter que contar. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque esse senhor que falou com tanto detalhe do cheiro do café, de como era a fazenda, da cor da xícara, ele já não falava há 6 anos. Esse é um grupo de tratamento de Alzheimer, ele não reconhecia ninguém mais da família, a senhora que chorou ao lado dele é a esposa. E aí eu passei aí a cada 15 dias, assim, o projeto nasceu antes do livro, né, o projeto Caixinha de Guardar o Tempo, em que eu brinco um pouco com leituras e memórias, eu levo várias caixinhas aqui, eu tenho uma delas também, que a gente explora com todos os sentidos, né, e por último abre e vê o que tem dentro, e aí o que aquilo que está dentro da caixinha traz de memória. Então, a partir dessas oficinas, dessas dinâmicas, eu construí memórias lindas, costuradas, que me inspiram outras histórias. Né? Então, tudo no Uniduniler foi assim, intuitivamente. As coisas foram... Aí me pediram para fazer com cegos adultos, eu fiz com cegos adultos, fiz com bebês cegos. Ah, nós podemos fazer na penitenciária? Podemos. As pipas, eu tive a alegria de fazer uma oficina de pipas poéticas. Imagina a contradição de uma pipa dentro de um sistema carcerário. Né? E isso foi incrível também lá no Rio Grande do Sul. E qual é a sensação de levar a literatura para lugares de pouco acesso? Como é que você se sente? É uma alegria que eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever essa alegria de ver uma pessoa, às vezes, que não sabe ler e escrever, pegar um livro e ler as imagens. E me contar, a partir da história que ela vê naquele livro, algo que fale da história dela. Então, eu estou louca para voltar para o presencial, já não estou me aguentando mais, porque os abraços, esses olhares, né, e o que as pessoas nos trazem também das próprias histórias. Então, eu me sinto uma grande privilegiada por poder partilhar leituras, e dessa forma, assim, eu digo que a minha família cresce a cada evento que eu faço, e eu sou daquelas que guardo. Eu falei, gente, eu vou dar muito trabalho quando eu morrer, porque eu guardo os papeizinhos das pessoas que me escrevem os recadinhos, das crianças que fazem. Então tem um armário aqui só com essas memórias costuradas, com esses afetos que me foram presenteados. E com a pandemia, esses projetos acabam ficando, né, prejudicados, né? Eu, na verdade, o festival tinha sido mais uma etapa, né? O 7º Festival Itinerante de Leitura tinha acabado de ser contemplado num edital do Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal, e eu não tive como começar, mas eu fiz 3 das ações preparatórias, que são ações com
com grupos que vão mediar as leituras. Então, eu fiz uma para bebês, uma para idosos e uma com pessoas com necessidades especiais. Então, essas 3 ações, que eram as ações preparatórias do festival, que era para ter acontecido em 2020, não aconteceram. Essas ações aconteceram, mas o festival está parado, esperando o momento de poder voltar, porque a gente realiza em escola pública, em casa-abrigo, em hospital público, e eu achei que não valia a pena fazer dessa forma, né? Não que não seja uma forma de estar com os leitores, mas no caso do festival itinerante, o presencial faz muita diferença. Agora, você tem 40 livros, né, já publicados, seus projetos de literatura, e para o futuro, tem algum trabalho aí que você já possa adiantar, contar? Então foi uma surpresa muito grande. Durante a pandemia, eu lancei 4 livros. Lancei não, porque não foi possível lançar, né? Mas eu tive novos 4 livros. E escrevi muito, 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 muito. E é engraçado você falar em futuro, porque eu descobri também no artivismo, né? No ativismo a partir da arte, uma forma de libertar o nosso futuro que anda sequestrado, né? Então, eu faço parte do movimento Liberte Futuro, que é um movimento apartidário e que entende a imaginação como ação, e ação transformadora agora. Então, eu estou escrevendo muito, 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 muito mesmo. Eu compus músicas, a música sempre foi muito presente no meu cotidiano e também no meu trabalho com a literatura. Eu gosto muito de escrever em verso e muitas vezes só de ler em voz alta. O que eu escrevo, eu já percebo uma musicalidade ali. E eu não tenho uma formação musical. Eu toco flauta, piano, violão, componho sem saber o que eu estou fazendo ali no violão e no piano. E durante a pandemia eu decidi estudar para valer flauta. Então estou estudando, estou aprendendo a ler partitura penando, porque o ouvido nessas horas me atrapalha muito. Mas tem um mestre muito querido, o Sérgio Moraes, que foi pupilo do Altamiro Carrilho, então tenho a honra de estar aprendendo a tocar flauta. E eu digo que o meu futuro, ele está aqui agora. Então eu entendi o futuro como esse momento agora, e eu quero um mundo muito diferente desse. Sim. O tal do novo normal que todo mundo tanto quer, eu não quero de jeito nenhum. E eu não quero aquele normal, porque aquele normal para mim era muito anormal. Né? Eu quero um Brasil em que todas as crianças tenham acesso à educação, saúde, lazer. Um Brasil que seja... que respeite a natureza, que entenda o momento grave que a gente está vivendo, que nós estamos destruindo a nossa casa, né? Enquanto todo mundo não mudar a sua postura, isso não é blá 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 de esquerdista ou de hippie, não, isso é muito sério. A gente precisa cuidar da nossa casa, a gente precisa cuidar do planeta e entender que a gente é parte da natureza. Né? Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não reflorestar nosso pensamento, a gente não vai muito longe. Então, meu futuro, eu espero continuar fazendo da palavra minha lavra, meu trabalho, e espalhando mesmo esse amor aos livros. Eu quero voltar aos festivais, às festas, às feiras de livro. Eu quero voltar para as escolas, eu quero voltar para os hospitais, porque é isso que me move todos os dias, é essa partilha. Legal. E para a gente terminar, conta onde as pessoas podem encontrar os seus livros, seu trabalho, e deixa uma mensagem, né, para o público que está te assistindo aqui na FLIR. Olha, eu tenho várias editoras, livros publicados por várias editoras. Eu acabo de lançar ainda não, né? Porque a gente fala assim, esse livro muito querido, que é o Si, e que casa muito com esse momento, né? Que é a história de um inventor que inventa um mundo diferente para ele, tudo que ele quer, tudo que ele acredita, com lindas ilustrações do Billy Sarkis, que saiu pelo Semente, da editora Abacate. Então, nas próprias editoras, eu tenho um site, que é o www.uniduniler.com.br, lá tem os projetos,
E meus livros, eu acho que estão acessíveis nas plataformas digitais, nas próprias editoras. Eu tenho coleção de livros para bebês, tem da Edelbra, tem da Canguru, tem da Elementar. Então, eu acho que não é difícil achar meus livros e distribuidoras no Brasil inteiro, né? Então, E o que eu deixo de recado para as pessoas, primeiro, é que não se esqueçam de imaginar. Porque a imaginação é uma potência, e quando a gente entende que a imaginação é ação transformadora, a gente pode mudar realidades perto da gente e até longe da gente. Então, não deixem de imaginar e não deixem de partilhar suas histórias, suas alegrias em abrir um livro, em dividir aquele mundo, né? Eu tô fazendo um tratamento de saúde que está me deixando insone, mas insone mesmo, assim, de passar, às vezes, a noite inteira com sono, mas olhando para o teto sem conseguir dormir. E eu leio, eu leio, estou fazendo uma pilha de livros do meu lado diminuir, e estou muito feliz em encontrar tantas vozes diferentes da minha. Né? Então, a leitura, e aquela, assim, muita gente fala assim, eu leio para criança, mas depois que a criança cresce, gente, é tão bacana você ler para um adulto, você ler para um idoso, Verdade, que está ali perdendo a visão, já não consegue, que é um apaixonado pelas histórias. Então, e eu tive a emoção de ir a alguns eventos antes da pandemia, em que as pessoas liam em voz alta para mim. Eu falei, eu que sempre fui mediadora, me arrepiava, porque tinha alguém dirigindo a voz, e uma voz leitora, que é diferente do diálogo da gente, do dia a dia, que parou o tempo dela para abrir um livro e ler em voz alta para mim. Então, leiam e entendam mesmo as maravilhas que um livro aberto pode nos trazer. É isso aí, Alessandra, muito obrigada, foi ótimo esse bate-papo, obrigada pela sua presença aqui na FLIR e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico muito feliz, conheci Resende numa festa literária de uma escola e tenho certeza que a gente vai se encontrar e que eu vou poder encontrar esses leitores que hoje me conheceram assim virtualmente de uma maneira diferente, muito, muito logo. Muito obrigada, uma alegria muito grande fazer parte da FLIR. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.